Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Invest. E hoje, para finalizar essa série de vídeos sobre tudo o que vocês precisam saber sobre fundos imobiliários, né? Esse vídeo é mais uma consolidação, né? Uma finalização propriamente dita, para vocês entenderem como se dá o poder de investir ao longo do tempo nos fundos imobiliários, como se dá realmente a ação, como vocês podem ver aí na tela, dos juros compostos nos fundos imobiliários. Gente, a primeira coisa desse vídeo que vocês precisam entender é fundo imobiliário, o principal retorno dos fundos imobiliários é o pagamento de dividendos. Também há a possibilidade da valorização da cota ao longo do tempo, porém, como a premissa é a distribuição de 95% do lucro na forma de dividendos, o principal retorno que você tem investindo em fundos imobiliários é o pagamento dos dividendos. Então, sabendo disso, para você ter essa ação de juros compostos de uma forma mais consistente nos fundos imobiliários, você tem que reinvestir os dividendos que você recebe ao longo do tempo, não necessariamente nos fundos imobiliários, mas assim, vamos supor, né, para exemplo didático, que você só investisse em fundos imobiliários. Para você ter essa ação de juros compostos ao longo do tempo nos fundos, você deveria reinvestir os seus dividendos nos próprios fundos, né? Lembrando, numa carteira, num portfólio diversificado, você pode reinvestir os seus dividendos, os seus rendimentos, né, realocando ele em outras coisas, seja em renda fixa, fundos imobiliários, renda variável, ou até em renda internacional, né, em ativos internacionais. Mas o importante que você tem que entender é os dividendos, para quem quer acúmulo de patrimônio ao longo do tempo, devem ser reinvestidos. Eu vou sempre tocar neste ponto nos próximos vídeos que eu farei a respeito de ações, ETFs e ativos internacionais. Então, para esse vídeo, tenha isso em mente. Receber o dividendo, o ideal é que você reinvista ele ao longo do tempo para você ter essa ação, esse poder dos juros compostos trabalhando para você, beleza? Então vamos lá, como está escrito ali, reinvista os dividendos e deixe o tempo trabalhar por você, beleza? Então aqui, pessoal, tem um exemplo, né, que é uma simulação de uma pessoa que investe R$ 500 por mês, reinvestindo 100% dos dividendos, beleza? E aqui tem alguns períodos de tempo. Então vamos lá. Em 5 anos, essa pessoa vai ter investido um total de R$ 30.000, beleza? O patrimônio acumulado vai ser de 38 mil devido aos dividendos que essa pessoa recebeu ao longo do tempo, né? Uma renda média ali por mês, ela vai ter recebido ao longo desses 5 anos, né? Como assim, Matheus? Renda média, ou seja, como se pegasse todos os dividendos que essa pessoa pegou ao longo desse tempo, né? Desses 5 anos, somasse tudo e dividisse pelo número de meses, beleza? Aí vai dar essa renda média de R$ 306 por mês, né? Ou seja, ela teve um ganho ali, um multiplicador de 1,3, ou seja, ela acumulou, né, ela ganhou em forma de rendimento 30%, beleza? Então vamos lá. Tem ali os outros exemplos que basicamente seguem essa mesma lógica que eu acabei de explicar. 10 anos vai ter aportado 60 mil, o patrimônio vai ser de 100 mil, ou seja, você nota aí a diferença já que o dobro do tempo, né, que 5 anos a mais fez no acúmulo de patrimônio. No exemplo de 5 anos, o acúmulo foi o patrimônio, né, o aportado foi 30 mil e o acumulado foi 38.300, ou seja, de rendimento teve ali cerca de 30%, ou seja, R$ 38.300, e já em 10 anos, essa pessoa, esse exemplo, teria aportado 60 mil e o acumulado de patrimônio seria mais ou menos R$ 100.000, ou seja, um ganho de 40 mil. Tanto que, sendo a renda por mês ao longo desses 10 anos, pegando todos os rendimentos, dividido pela quantidade de meses desses 10 anos, 120 meses no caso, teria dado uma renda média de R$ 800 por mês. Lembrando, essa pessoa foi aportando R$ 500 ao longo de 10 anos. Ou seja, ali talvez pelo sétimo, oitavo ano, ela já estaria recebendo de dividendo o equivalente ao que ela aporta. Tanto que em 10 anos já passou, né? Ela recebe mais dividendo do que ela aporta. Beleza? Lembrando, ao longo desse tempo, essa pessoa foi reinvestindo esses rendimentos, reinvestindo esses dividendos. Beleza? E ali um multiplicador, ou seja, como se a pessoa tivesse ganhado uma valorização de 70%, né? Acima ali, além do que ela aportou do bolso. Beleza?
15 anos, 90 mil, patrimônio 200 mil, ou seja, ela já recebeu de rendimento mais do que ela aportou ao longo do tempo nessa casa de 15 anos, beleza? Renda mensal de R$ 1.600 por mês, um multiplicador de 2,2, ou seja, é como se ela tivesse ganhado além daquilo que ela aportou, mais 120%, beleza? E os outros exemplos, para eu não ficar me alongando, seguem essa mesma lógica, 20 anos, um multiplicador de 3 vezes, né, vai dar aportando 120 mil, deu um total de 361 mil reais, uma renda de R$ 2.888 por mês. E o restante aí vocês podem olhar, vejam como a ação dos juros compostos age ao longo do tempo. Quanto mais tempo a pessoa permaneceu investindo, aportando do bolso dela e reinvestindo os dividendos, o patrimônio acumulado dela se tornou cada vez maior e o próprio rendimento se tornou cada vez mais relevante nesse acúmulo de patrimônio. Tanto que ao final ali de 30 anos, ela aportou do próprio bolso 180 mil reais. E o acumulado é de 1.038 mil reais. Ou seja, basicamente, eu vou arredondar aqui, tá? 800 mil reais foi de rendimento, foi de dividendos que ela recebeu e foi reaportando ao longo do tempo. E ela acumulou esse patrimônio total ao longo de 30 anos, né? Um multiplicador ali de 5.800, 5,8 vezes, né? Rendimento mensal de R$ 8.304, ou seja, por exemplo, uma pessoa que começa a investir com 20 anos de idade, se ela permanecer investindo 30 anos, um total de R$ 500 por mês, ela tem a possibilidade de ter essa renda passiva de R$ 8.304 por mês. Seria uma bela aposentadoria, não é mesmo? Mas lembrando, pessoal, isso é um exemplo, tá? É um exemplo só para elucidativo, beleza? Onde eu acabei nem falando, né? Um rendimento ali dos FIIs de 8% ao mês, né? Que dá mais ou menos 10% ao ano, beleza? Sendo que nesse exemplo hipotético, aliás, reformulando a frase que eu ia falar, sendo que retorno passado não garante retorno futuro. Então, esse exemplo hipotético não é nenhuma garantia, é apenas um exemplo hipotético. Porém, vocês vão ver aqui nos próximos slides que eu vou mostrar que existiram fundos sim que performaram muito bem ao longo dos últimos anos e que continuam performando bem e que podem continuar performando bem. E desde já eu deixo avisado, esses fundos que vão aparecer na sequência, eles são só de exemplos, beleza? Não é nenhuma recomendação referente a estes fundos, ok? Espero que eu tenha sido claro, tá? Deixa eu ver se eu não tenho nenhuma informação aqui relevante, né? Lembrando ali, tem um ponto importante, né? Esses rendimentos não foram reajustados pela inflação. Eles são nominais, ou seja, são em valores absolutos brutos. Não está sendo descontada a inflação, ok? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que durante esses 30 anos, você acumular 1.038 mil reais, daqui a 30 anos, esse 1.038 mil reais já não equivale ao valor que hoje esse 1.038 mil equivale. Ele vai ter uma perda de poder, né? O dinheiro ele tem essa perda de poder, de valor mesmo ao longo do tempo devido à inflação. Né? Então você teria também que aí, para saber um valor, como é que eu posso dizer, um valor real, né, um rendimento real ao longo do tempo, você teria que considerar a inflação. Então, puxando aí a média de inflação do Brasil, que é uma média de mais ou menos aí 4% ao ano, você teria que descontar. Então, talvez em valor real, né, esse 1.038 equivalessem ao que hoje é 700 mil reais, por exemplo. Beleza? Então, isso que eu te falei é só para um exemplo elucidativo, ok? Vamos então para o próximo slide, comparativo histórico de retornos, né? De 1995 a 2025, 30 anos de perspectiva histórica do mercado brasileiro. Aqui vocês vão ver o seguinte, isso aqui eu trouxe só de exemplo, tá, também. Esse slide eu mostrei no vídeo sobre renda fixa, que é como alguns ativos performaram ao longo do tempo, né? Até modificou um pouco, porque o tempo é maior do que eu mostrei no gráfico de renda fixa, mas é para vocês entenderem o seguinte, o CDI, que é a renda fixa, ganhou de tudo, ganhou do Ibovespa e ganhou do IPCA, beleza? Só que o IFIX, por que não tem aí nesse gráfico? Porque o IFIX, que é ele é ele é realmente um gráfico que abarca todos os fundos imobiliários, né? Ele foi criado em 2012, entendeu?
Então, eu vou mostrar o comparativo do IFIX com alguns fundos imobiliários, o Ibovespa, o IPCA e o CDI, a partir de 2012 no próximo slide. Eu gostaria muito, se ele tivesse sido criado em 95, de mostrar como ele performou ao longo dos últimos 30 anos. Mas ele tendo sido criado em 2012, já dá um bom tempo, né? Já são 14 anos que ele existe e já dá para ter uma ideia de como os fundos performaram ao longo do tempo, beleza? Vamos lá. Então, aqui está o gráfico de 2012 a 2025, como o CDI, a inflação, o Ibovespa, o IFIX e 3 fundos imobiliários, que são o HGLG11, o KNCR11 e o KNRI11, que são de 3 setores diferentes, né, sendo o BTLG um de logística, né, galpões. Não sei o que é esse fundo que você está falando de logística ou de galpões, Matheus. Assista a primeira parte dessa série de vídeos de fundo imobiliário, que eu explico mais ou menos o que é cada setor dos fundos imobiliários, beleza? Depois, KNCR11, que é um fundo de papel, né? Ele investe ali em dívida, basicamente, e o KNRI11, que é um híbrido, ele investe tanto em títulos de dívida como em fundos de tijolo, beleza? E para explicar esse gráfico, primeiro de tudo, esses 3 fundos estão considerando o reinvestimento dos dividendos ao longo do tempo. Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que ter em mente. O IFIX, né, ele não considera, beleza, os dividendos ao longo do tempo. Ele é um gráfico, o IFIX. Então, quando vocês forem olhar o gráfico do IFIX aí no Google, por exemplo, lembrem-se, o IFIX não considera os dividendos pagos pelos fundos imobiliários ao longo do tempo. Ele é só um gráfico que mostra, é como se ele agregasse a variação do valor das cotas de todos os fundos imobiliários que ele abarca ao longo daquele período de tempo. Não considera os dividendos, ok? Se ele considerasse os dividendos, neste gráfico aí, vocês veriam que ele teria performado muito mais do que ele está aparecendo aqui. Eu não vou saber dizer se ele performaria melhor ou pior do que os demais que estão aparecendo nesse gráfico. Beleza? Mas, enfim, para efeito elucidativo, agora vamos ao gráfico. Vocês podem ver o seguinte, o HGLG, nesse período aí de 13 anos, né, quase 14 anos, ele ganhou de tudo. Né, ganhou de tudo. Ou seja, ele é um fundo que se mostra aí ao longo do tempo um fundo muito resiliente, muito bom. Entendeu? Inclusive, quem quiser saber mais a respeito do HGLG, eu tenho aqui no link da descrição, você pode baixar um relatório que eu fiz recente, novíssimo, tem da data desse vídeo, eu fiz há 2 semanas atrás, ok? Eu fiz esse relatório sobre o HGLG11, você pode estar baixando, lendo. Eu acho que agora, você vendo essa série de vídeos, você tem a capacidade de entender o que está sendo falado a respeito desse fundo imobiliário e tomar a sua própria decisão. Então, eu te convido a acessar aqui o link do relatório na descrição do vídeo para você poder entender mais a respeito desse fundo imobiliário e, quem sabe, começar a investir, ok? Além dele, nós temos aí o KNRI11, que ele ficou nesse gráfico em segundo lugar, performou muito bem também nesses últimos 13, 14 anos. E aí, em terceiro lugar, o KNCR11, né? Também ficando em terceiro lugar, performou relativamente bem ao longo do tempo. Beleza? Abaixo deles temos aí o CDI. Lembrem que eu falei no vídeo de renda fixa que o CDI ele ganha de tudo, entre aspas, ele ganha ali desses gráficos agregadores, como o IFIX, o Ibovespa, os índices, né? São índices, o Ibovespa e o IFIX são índices. Então, ele acaba ganhando de tudo em relação a esses índices. Mas lembrando, esses índices, IFIX, Ibovespa, eles agregam diversos ativos. Dentro desses ativos, tem ativos muito bons e que, inclusive, costumam ser minoria, tá? E também existem ativos muito ruins, que costumam ser maioria e, portanto, puxam o índice para baixo. E mesmo assim, se você reparar aqui no gráfico anterior, mesmo o Ibovespa tendo muitos ativos ruins na sua composição, ora, ele bateu a inflação em quase 4 vezes. Então, mesmo você investindo em ativos ruins, você vai ver que você consegue ter um ganho ao longo do tempo, entendeu? Mas existem ativos horríveis. Então, você tem que estudar bem para saber onde você vai investir o seu dinheiro, ok? Porque também, da mesma forma que o Ibovespa ganhou,
Beleza. Existem ativos ali dentro do Ibovespa e do próprio IFIX que perderam para a inflação. Então, estude bem naquilo que você pretende aportar, beleza? E aí tem os demais, né? Que é o CDI, o CDI, que é a renda fixa, a inflação e ali basicamente em último lugar o IFIX. Lembrando, o IFIX aí ele não está considerando os dividendos pagos pelos fundos que ele abarca, beleza? Mas ainda assim, você vê que ele ficou quase que parelho com a inflação, beleza? O que é que eu quero que você entenda com esse gráfico? Em resumo, né? Se você não prestou atenção em nada que eu falei anteriormente, vou resumir agora. Tente buscar bons ativos para investir. No caso de fundos imobiliários, tente buscar bons fundos imobiliários para investir, que você vai ter uma performance muito melhor do seu portfólio de investimento da sua carteira, ok? Novamente, convido você que está nessa parte do vídeo a acessar o link da descrição. Você vai preencher um formulário e você vai ter acesso aí a um relatório que eu fiz, né, sobre esse fundo imobiliário que é o HGLG11. Beleza? Vamos aqui para o próximo. E para finalizar, como você pode fazer para investir em fundos imobiliários hoje? Beleza? Primeiro são 5 passos, beleza? Inicialmente você tem que abrir a conta em uma corretora credenciada, né? Aqui tem alguns exemplos. XP, BTG, aí a XP tem vários, né? O RIC, a RIC que está aparecendo ali, inclusive é do grupo da XP, né? O Nuinvest ali, que já está dentro do próprio aplicativo do Nubank, a Clear Corretora, perdão, e o Banco Inter, né? Então, é fácil de abrir conta nessas corretoras aí, nesses bancos, 100% gratuito. Você vai ter que preencher alguns questionários lá que eles vão te passar para saber o seu perfil de investidor. O que é perfil de investidor, Matheus? Novamente, meus vídeos ali sobre tudo que você precisa saber para começar a investir. Eu falo de cada perfil de investidor, até para você ter uma noção de onde você se enquadra. Então, te convido a assistir os vídeos da playlist, né? Tudo que você precisa saber para começar a investir, beleza? Depois, você faz a transferência ali via Pix ou TED. Eu acho que hoje todas as corretoras e bancos aceitam Pix, beleza? Mas tem a opção do TED também. Após a aprovação do cadastro, transfira para a sua conta da corretora e habilite a renda variável. Né? Como assim habilite a renda variável? São os questionários. Você vai ter que preencher alguns questionários ali, né, que eles vão usar para traçar o seu perfil de investidor. Dependendo do seu perfil de investidor, a corretora não libera determinadas modalidades de investimento. Então, tenha isso em mente, ok? E ali, comece com um valor que não comprometa a sua reserva de emergência. Lembrem-se, reservas de emergência tem que ser uma coisa intocada e tem que estar investindo em alguma coisa líquida, segura e com baixo risco. Beleza? Então, você não pode comprometer a sua reserva de emergência para poder investir. Tá bom? Depois, pesquise e selecione os fundos imobiliários com critério. Aí tem ali, use a checklist, dividend yield, preço sobre VP, vacância e a gestão que eu falei no vídeo anterior, né? Então, quem não assistiu, convido a assistir o vídeo anterior. Eu explico esses pontos, que são 4 pontos, que são, entre aspas, mais importantes para você avaliar em um fundo imobiliário. E depois eu mostro ali um site de apoio, que eu particularmente uso, gosto de usar muito, que é o Investidor 10. Também uso o Fundos Explorer, também uso o Status Invest, uso alguns outros sites, mas eu acho que para efeito didático o Investidor 10 é o melhor, na minha opinião, beleza? Então você pode fazer essa verificação ali no Investidor 10 desses pontos para serem avaliados de um fundo imobiliário e de outros também, beleza? Iniciantes, fundos de tijolo de grande porte com mais de 5 anos de história, beleza? Lembrando, não é uma recomendação, mas avalie, procure fundos consolidados. Pessoal, fiz um pequeno corte aqui porque eu me embolei nas palavras, que eu queria dizer, mas enfim, o que eu queria dizer era o seguinte, né? Procure fundos imobiliários, estude fundos imobiliários que têm lucro ao longo do tempo, que distribuem dividendos de forma recorrente e consistente, beleza? A palavra que eu procurava ali antes de cortar o vídeo era a palavra consistente, não achei, beleza? E avalie a gestão, avalie ali a vacância, que é um ponto muito importante, e outros pontos que eu também expliquei no vídeo anterior, beleza? Execute a ordem de compra, então você vai buscar ali o ticker do fundo, né, que é o nome dele ali, como ele é listado em bolsa, por exemplo, HGLG11, né? Informe a quantidade que você quer comprar, o preço que você quer comprar, lembrando, não adianta você colocar um preço muito abaixo que não vai executar.
beleza? Então tem que ser o preço ali normalmente que está no home broker, né? A mercado, que é o preço que você vai ver ali que está sendo negociado em tela, beleza? Se você colocar um preço muito abaixo, a ordem vai ficar lá e ela não vai ser executada, beleza? Use ordem limitada para controlar o preço de entrada, que é justamente em relação a isso que eu falei. Normalmente essa ordem limitada ela já pré-define ali. Normalmente já é a pré-definição que vem até na própria corretora, beleza? Ela já vem com essa definição de ordem limitada justamente para controlar o preço de entrada e você não acabar colocando um preço muito acima de compra ali, beleza? E reinvisto os dividendos todo mês, porque eu acabei de falar agora há pouco, né? O reinvestimento é o motor dos juros compostos. Não gaste dividendo, ou seja, não trate o dividendo como se fosse um bônus que o fundo imobiliário que a ação está te pagando. Esse valor, como eu expliquei no vídeo anterior, ele sai do valor da cota do fundo imobiliário ou da ação. Então, quando você vai lá e gasta dividendo, é como se você estivesse retirando parte do valor que você tem em cota, beleza? Se uma ação vale R$ 10 e ela te paga 1 de dividendo, provavelmente, dependendo do andamento ali de negociação em bolsa, no dia ali da data que eles definem para o pagamento, né? Provavelmente aquela ação ela vai para R$ 9. Então, você não ganhou um real do nada. Você não tem 10 mais 1. A cotação vai para 9 e você ganhou 1. 9 mais 1 é 10, né? Parafraseando aí um cara que eu acompanho, que eu gosto muito, que é o Basta, ele sempre fala, dividendo é como se você tirasse, você tem R$ 10 no seu bolso, você tira R$ 1 desse bolso e bota no outro bolso. Você não ficou com R$ 11, você ficou com R$ 9 no bolso e R$ 1 no outro bolso. Então, é importante que você reinvista os dividendos ao longo do tempo, beleza? Pessoal, então, acho que eu sintetizei tudo que eu precisava falar nesse vídeo. Agradeço por você que assistiu até aqui. Agradeço por você que assistiu os outros vídeos dessa série. Próximo vídeo, eu vou decidir se eu vou falar ou sobre ações ou sobre ETFs. Eu acho que provavelmente vai ser sobre ações, e depois fica mais fácil de explicar a respeito dos ETFs. Beleza? E basicamente é isso. Espero que você curta o vídeo. Se puder, comente, compartilhe com quem você acha que precisa saber dessas informações. Me siga no Instagram, @mateus.invest.f. Converse comigo lá. Eu também respondo vocês aqui nos comentários. Ou me mande um e-mail e a gente conversa. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!